nós escrevemos sobre, e a gente sempre mergulha no passado, nos registros históricos do passado. Então, quando eu peguei um registro muito antigo de pessoas da história local, dizendo tratar-se de lenda urbana. E quando nós vimos numa pavimentação da Rua 15, da outra perto do Carlos Gomes ali, não? A do Carlos Gomes, cavaram acidentalmente e tinha túneis, então não é lenda. Lenda é quando se fala alguma coisa e não existe. Então foi pro chão aquela fala de lendas urbanas. E aí um amigo nosso, que nós trocávamos ideias, e eu gosto de mostrar a verdade, eu acho que a história não tem que ser ocultada. E ele disse, ele era um escoteiro, eu vou entrar lá. De noite, esperou a meia-noite, eu disse, cuida, eu acho que tu não deveria entrar. Isso não é correto. Se teimoso foi e me mandou a imagem. É muito estranho que passagens... Aí eu fiz toda uma análise de altura e largura da construção feita em tijolos maciços e passagens largas, muito largas. E eu desenhei dentro de uma escala, eu risquei em cima das imagens, congelei e fiz todo um estudo em cima. Aquilo ali era ambientes. Não era galerias de água. Se fosse galerias de água, porque se fazia a estrutura da cobertura com os tijolos colocados em semiarco e aqui era barranco cavado. Gabriela, você faria uma galeria de água sem ter um revestimento nos muros de barro? Não. O que acontece quando não faz? Infiltração. E a água leva. Sim. Dependendo da força. A gente viu aqui, né, os morros em 2008. Então, o que são? Essas água. Galerias, eu contei a espessura do tijolo que tem ali e consegui a largura aproximada. Contei a altura e as paredes são de barro. E aí ele tinha pedras bloqueando. Eles tiraram todas aquelas pedras e filmaram aquilo lá dentro. É um salão. É um salão. E tinha outros acessos que iam em direção ao teatro. Tá tudo lá no blog, túneis. E ele chegou a transitar, assim, para ver de onde ligava? Eles quase morreram, tirar pedras grandes. Eles pararam tempo tirando as pedras. Não, eu digo o teu amigo que chegou Não, é isso que eu tô falando. Eles tiraram as pedras. Ele mesmo tirou. Né? Eles tiraram as pedras e fizeram imagens. E as imagens que eles fizeram, eu fiz estudo em cima, observando a largura de um tijolo para saber como escala, para saber a largura, a altura. A largura ali onde estava aberto era de 1,20 mais ou menos, né? Ou de 80 centímetros a 1,20. Eu não lembro agora. E mas a altura dava para ficar em pé, né? Dá 1,20 m, 1,50 m, 1,60 m. E no grande salão que tem no meio, tem um salão enorme que liga todos. É muito grande, a altura também. Sim. Aí, como eu sou curiosa, eu penso assim, aí eles fecharam, os responsáveis fecharam e disseram que ia guardar para a história e que iam trazer especialistas para estudar. Os especialistas são as pessoas da cidade. Eu acho que devia ser gente de antropologia, de fora, que talvez não conhece essa lenda. De arqueologia. Isso é arqueologia. É arqueologia urbana. Pessoas especializadas nisso. Porque também, assim, foi muito pequeno ali onde eles mostraram, né? Então, por que não mostrou? E aí deixaram cheio de pedra ali André, eu achei muito curioso o fechamento rápido e a equipe que analisou não tinha ninguém na área da antropologia urbana. Tanto é que na época tiveram que abrir de novo, né? O secretário de cultura da época teve que... E assim, era lenda urbana. Deixou de ser lenda, porque existia. Aí vocês observam o estudo que eu coloquei lá no blog. Então... Eu não sei se é nazista, eu não sei, mas existia. Aí uma pessoa de Itajaí entrou em contato comigo, falando do avô dela, que trabalhou nas construções dos túneis e as pessoas proibiam que isso fosse falado e disseminado. E ela descreveu outra coisa diferente de galerias. Eu botei na postagem também. Então, eu tenho curiosidade, eu fiz questão de deixar registrado. Não, que está fechado. Eu disse, pelo menos está fechado. Um dia, quem sabe, vem um grupo de cientistas realmente de fora e abre aquilo e estuda. Se a história é história, e a história tem que ser mostrada, é a história da cidade de Blumenau, por que não mostrar? Por que fechar? Por que enterrar? Primeiro era lenda. Deixou de ser lenda porque foi descoberto. Sim.
Mas muita gente ainda fala, né? Porque vinha muita água lá do Morro dos Padres e que na Rua 15 antigamente tava cheio de pontilhões ali, né? Que até pode ser que tenha também, mas aqueles ali não. A água passando em paredes de barro? Essa que é a dúvida maior. Tu imagina uma enchente com aquela... Ela vai lavando. O que é um barranco pelado de vegetação e quando a água carrega? Vai lavando. Vai... Não tem sentido. E essas pessoas tiveram contato com os romanos, e a gente sabe quem são os romanos. Foram os melhores de construções, de instalação, de arqueduto, de Coliseu está aí para provar, né? Sanitários. Não, eles faziam naquelas cidades, antes de Cristo, toda essa passagens de águas, de chuvas e distribuição de águas. Então, esse povo... Tu vê hoje na cidade de Paris, eles às vezes mostram aqueles canais de... Eles não iam fazer isso aqui. Tem um convidado que veio nos primeiros episódios do Blumencast, o Rafael Boscovic, e ele falou, né, ele falou que quando abriram, ele fez um livro baseado também com algumas coisas de túnel, e aí a pessoa tinha lido sobre isso, e aí eles viram uma maleta nessa escavação com vários vidrinhos com algum líquido ali e tal. Sabe alguma coisa dessa história? Não. E aí ligaram pra ele, porque como ele era autor e, tipo, como é que tu sabe? Perguntaram pra ele, tá, mas como é que tu sabe? Aí ele falou, não, cara, é uma história assim, tipo, fictícia e tal, né? Não, porque a gente encontrou aqui nessa escavação aqui uma maleta com vários frascos e o líquido dentro, que a gente não sabe o que é. Isso tudo é passível de investigação. Exato, daí levar para um laboratório. Eu acho assim muito curioso que esse assunto sempre foi um tabu aqui em Blumenau, assim, uma coisa meio que era proibido falar. Toda vez que tu tenta levantar para alguém, a pessoa fala, não, mas não é. Eu lembro até da época do Sagrada, que eu estudava no Sagrada, todo mundo queria procurar os túneis e as freiras eram assim... não pode, tentavam abafar. Eu confesso que eu praticamente fui convencido de que eram galerias pluviais, porque eu não tenho esse entendimento técnico aí, né, que a professora está levantando. Mas eu penso assim, André, a gente tem que deixar essa chama acesa. Quem sabe numa próxima sociedade, as sociedades mudam. Venham os pesquisadores e pesquise e tragam à luz do conhecimento. Da verdade, né?